E ó, aqui, ó, olha essa informação. Vem como informação do jornal Record de Portugal. O ex-goleiro, tô dando a informação, tô lendo, jornal Record de Portugal acabou de publicar isso aqui. O ex-goleiro Júlio César, o goleiro da seleção brasileira, embarcou para Lisboa como representante da CBF para negociar com Jorge Jesus. Falando que eles iam apressar a coisa? Eu falei ontem aqui, né? Se o Ancelotti falar não, vai ser o Jesus. Talvez ele não queira esperar o Ancelotti também. Não é informação falando que eles iam. Eu não tenho informação, uma dedução meio lógica até. Eu acho que o Ancelotti não vai largar o Real Madrid. Falar assim, ele pode sair do Real se ser campeão, ele fica. Eu acho que mesmo sendo campeão, o Ancelotti não fica no Real Madrid. Eu acho que ele não aceita vir para a seleção brasileira. Eu também acho que não, mas e o Jorge Jesus aceita. Sim. Na hora, tudo na hora. Por isso que Jesus está cavando o lugar. Por isso que para mim foi uma dedução lógica, não tem informação nenhuma sobre isso, mas eu falei ontem no Canelada e hoje no pré-jogo que se o Ancelotti não aceitar, eu tenho quase certeza que vai ser o Jorge Jesus, porque a CBF ela decidiu que vai ser um estrangeiro. É um cara muito acessível, cara que vai aceitar na hora e que fez sucesso aqui. Então, não é nem a minha opinião que deveria ser, é meio que uma dedução lógica. Ele saiu da Turquia já? Ainda não, mas ele não deve renovar. O contrato acaba no fim da temporada. Mas eu falei pra vocês que daqui a 2 meses. Daqui a 2 meses acaba. O cara chegou pra mim assim e falou assim, né? Ele sabe que a gente trabalha aqui, só que outros jogadores de outras emissoras falaram, vamos ter uma bomba parte de 10, solta lá na PAN. Eu digo que avisa lá que o Andrés vai comandar a seleção junto com o Ronaldo. Eu falei, mas você também trabalha, por que você não conta na sua emissora? Ué, tudo especulação, fica tem todo muito mundo. Cara que falou, fala lá que não sei o que, fala você, vou falar que você me falou, não, vai, vou te catar, pô. O negócio do Caio, que o Caio Ribeiro chegou e falou, não, desculpa, não sei o quê. E uma notícia do futebol europeu que já era esperado, o Tottenham mandou o Antônio Conte embora, né? E deve contratar o Nalgas, né? Talvez. Falam do Argentino de novo, tem alguns nomes aí. Eu tava vendo. Eu quero saber a opinião de vocês sobre Jorge Jesus. É uma boa, Zé Manuel? Eu nessa linha de estrangeiro, eu acho que sim. Ancelotti seria melhor? Não sei, porque o Jorge Jesus já conhece mais o futebol brasileiro. Já conhece a cultura do Maracanã. Já trabalhou no Maracanã lotado, trabalhou no Flamengo. Ele conhece muito bem o Rio de Janeiro. Eu acho uma boa, sim. Eu acho que. Melhor que um brasileiro? Melhor que um brasileiro? Isso eu já não sei. Mas eu acho que é uma experiência válida, viu, Flávio? E principalmente porque eu ia dizer o seguinte: um estrangeiro seria mais indicado para a seleção brasileira, um estrangeiro conhecedor do futebol brasileiro, que tenha ideias, que tenha vindo para o Brasil trazendo ideias, especialmente do futebol europeu. Como um exemplo, o Abel Ferreira, não que eu acho que seja uma boa ele sair do Palmeiras agora. Abel ou Jorge Jesus? Jorge Jesus que está desempregado. Eu não acho legal tirar o Abel Ferreira do Palmeiras, a não ser que ele saia primeiro do Palmeiras. Esquece isso. Se você fosse escolher, você pode escolher um dos dois. Esquece que está no Palmeiras. Qual você escolheria? O Jorge Jesus, pelo trabalho mostrado, pela qualidade do futebol mostrado pelo Flamengo em 2019. Era um Flamengo que resgatou uma qualidade de futebol que a gente achou que não íamos ver nunca mais no futebol brasileiro. Palmeiras é maravilhoso, ganhador de títulos, excelente pro Palmeiras. Mas assim, o Jorge Jesus, eu acho que ele não vai repetir aquilo, mas tem sempre essa esperança que se ele voltar pro Flamengo, ele possa fazer o Flamengo jogar de novo aquele futebol. Eu acho que não vai, mas tem essa expectativa, e o mesmo acontecendo com a seleção brasileira. Se ele conseguir na seleção brasileira replicar o trabalho feito no Flamengo em 2019, seria espetacular. Breakzinho no rádio, continuamos na TV, continuamos no YouTube com uma ótima audiência. Muito obrigado a vocês e compartilhem, tá? Avisem vocês do YouTube, compartilhem essa live, porque tá muito legal nosso bate-papo, e obrigado pela audiência na nossa Jovem Pan News. Vamos lá, vamos acelerar. Avisa seus amigos que a gente tá aqui debatendo a provável o convite, né, a Jorge Jesus. Bruno Prado, Jorge Jesus ou Abel Ferreira ou Ancelotti ou um brasileiro? Eu acho que o Jorge Jesus é um bom treinador, ele pode dirigir a seleção, a mesma coisa que eu falei do Ancelotti, dosar expectativas. Eu acho que o trabalho do próximo técnico não vai ser tão diferente, porque é que a maioria ela acha que a seleção precisa assim de uma mudança. Eu acho que o último trabalho não foi ruim. Acho que o último trabalho não precisa ser assim, parece que assim. Já tem uma coisa montada, só pegar e. Parece que foi assim, um trabalho péssimo e tem que mudar tudo. Não, acho que o próximo vai tocar mais ou menos, cara, cada um do seu estilo, cada um da sua maneira. O Jorge Jesus vai trabalhar do jeito dele, se ele for o técnico. O Tite trabalhava de outro, o Abel é de outro. Acho que até que o Abel é mais parecido com o Tite do que o Jorge Jesus.
Então, assim, acho que se for o Jorge Jesus, ok. Ele vai fazer um trabalho bom como o Tite fez. E aí a avaliação final vai ser: se ganhar a Copa é um gênio, se perder é uma mula. Né? Com qualquer um. Pode ser o Guardiola, pode ser eu, pode ser qualquer um. Se ganhar vai ser um gênio, se perder é uma besta e nada que ele fez serviu, vai ser isso aí. Então, ok, acho que ele pode tocar, não tem problema nenhum. Nossa, você falando, eu lembrei de Otto Glória. Quando ganha é bestial, quando perde é uma besta. Assim fazia o grande Otto Glória, técnico que dirigiu a seleção de Portugal em 66. A primeira vez que a seleção de Portugal ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo e, inclusive, eliminou a seleção brasileira, né? Foi a pá de cal. Nós estamos já voltando para a rádio e aí eu quero ouvir o Nilson, quero ouvir o Vampeta sobre essa história de Jorge Jesus. O Vampeta só fala em todas as plataformas, é isso? Ele só fala em todas. Só em todas. Caramba, né? O Júlio César, ex-goleiro da seleção, ainda? estaria embarcando para Portugal para conversar com o Jorge Jesus em nome da CBF para fazer um convite oficial a ele. Jogou, né? Conhece amigo lá, tem muita moral lá também, né? É isso aí. Então, estamos voltando para a rádio e agora sim, Vampeta, todas as plataformas. Jorge Jesus. Aí sim, né, Bob? Jorge Jesus, Abel Ferreira, Ancelotti ou um brasileiro? Eu já falei assim, opção, se fosse por mim, deixaria na mão dos brasileiros, o Cuca ou o Dorival. Já que estão querendo estrangeiro, ninguém melhor do que o Jorge Jesus. Depois o Abel Ferreira. Por quê? Porque já conhece bem o Brasil, conhece os jogadores, conhece... mas o Abel Ferreira não conhece? Os dois. O Jorge Jesus ficou meio ano aí. Os dois conhecem isso, mas a minha opção é mais o Jorge Jesus ainda. Então por quê? Porque conhece bem, conhece tudo, conhece futebol, conhece as mulheres do Rio, conhece tudo no Brasil. Ele conhece tudo. Vê mulher quando... Se você vê, você tem que vir com o coração aberto pra tudo. Meu Deus, o que tem que ver mulher? Não, também, ele conhece, a gente sabe das histórias. Jorge Jesus voa dentro e fora do campo. Ele é bom, ele joga bem, joga bem. Não, a mulher dele, agora se a mulher vai deixar ele vir, ai, meu Deus. Ai, Jorge Jesus. Não, porque, assim, as opções, pra mim, Jesus ou Abel, se for estrangeiro. A Europa tá copiando um pouco o Brasil. Você viu o treinador do Bayern de Munique? Ele foi demitido, ganhou todos os jogos da Liga dos Campeões, tá 2 pontos atrás do campeonato alemão. Ele foi esquiar. E aí falaram assim, tá tendo problema com o grupo. Aí, nada mais, nada menos, os 2 volantes da seleção da Alemanha e do Bayern de Munique, o Goretzka e o Kimmich falou, não, tá tendo problema nenhum com a gente, não. Isso é história, é mentira. Os caras viu o Thomas Tuchel sobrando, já queria o cara, que o treinador desse campeão da Liga dos Campeões, não tem menos de 2 anos, dando sopa. De outro pegar. Falando até aquela história que eu não entendo. A história que eu não entendo aqui, o Dorival Júnior, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, dando sopa aí, ninguém pegou. Lá na Europa os caras não. Tem uma frase de Portugal que não dá pra falar aqui, mas é exatamente isso. Quando não quer, qualquer coisa atrapalha. Arrumaram confusão, falou, o treinador foi esquiar na data FIFA, não tem ninguém no Bayern de Munique, todo mundo do Bayern de Munique joga em seleção. Não se dá bem com a... Mentira, arrumaram uma confusão, fizeram uma confusãozinha pra pegar o Thomas Tuchel, que é campeão. Tem 2 anos que ele foi campeão, né, europeu, né? Foi, com o Chelsea. Então foi e pegou o cara. E no ano anterior foi vice com o PSG. Aqui, se não for Ancelotti e os caras querendo estrangeiro, pode ter certeza que vai ser Jorge Jesus. E aí? Bom, eu continuo achando que vai ser Ancelotti, mas esse seria o maior cascateiro da história da seleção brasileira. É um milonga, é um cascata. Ele não nasceu Portugal. Ele é o Filpo Nunes. Ele é o Nunes português. Ele nasceu na Argentina. Boa, é o Dom Filpo Nunes português. Mas como Jorge Jesus, rapaz, você tem que na seleção. Aí é piada de mau gosto. Se você tiver que pegar um estrangeiro que tá no Brasil, é óbvio que é o Abel. É óbvio, um baita de um administrador de grupo, um cara que trabalha grupo como poucos, até os reservas que não jogam são amigos dele, adoram o treinador, um cara que tem ódio de perder, ele odeia perder, até falei ontem, até pro filho do Dudu, ele tava numa competição de golzinho pequeno lá com o filho do Dudu, ele queria ganhar e ganhou do filho do Dudu, quer dizer, ele joga baralho com as filhas e fica bravo quando perde uma partida de baralho para filhas, nós precisamos assim, um cara assim, o meu técnico seria o Abel, mas não tenha dúvida. Eu não tenho a menor dúvida que o cara que deveria ser técnico da seleção é Abel. Agora, se trouxer o Jorge Jesus, boa, Flávio, vão trazer o Filpo Nunes versão portuguesa.
Verdade. É o maior cascateiro do mundo. Dá pra gente fazer uma enquete aqui, Abel Ferreira ou Jorge Jesus? Mas aí o Deus continua. Abel Ferreira ou Jorge Jesus, já que é um português, que seja um milongueiro total. Pra você, Abel Ferreira total, né? Lógico, Abel, entre o Jorge e o Abel, mas o Abel é um milonga total, rapaz. Mas milonga Abel, Jorge. Vamos fazer uma enquete aí, então. O Jorge Jesus é um milonga total. Bom, vai mudar o estilo da seleção completamente se vier o Jorge Jesus em cima do trabalho que ele fez no Flamengo. Mas não é isso que as pessoas querem, que é um Brasil mais ofensivo, um Brasil vai ficar uma atacante, danada umas 4 anos de novo. Todo mundo louco. Você acha que não ganha a Copa com o Jorge Jesus? Todo mundo louco, quero que ver, fica essa confusão até agora. Essa geração não ganha. Essa geração não ganha Copa nenhuma. Você, Jorge Jesus, ou Abel? Eu acho o Ancelotti difícil. Eu acho o mais próximo da seleção Carlo Ancelotti. Então, assim, ele tem que dizer o sim, né? Eu acho que o sim dele que é a questão. Que a seleção quer, que seria ótimo, é um grande treinador, um dos principais do futebol mundial, um dos mais ganhadores do futebol europeu, dos principais mesmo. Até por isso é meio complicado ele dar um sim. Sempre trabalhou em clube, né? Esses grandes treinadores são difíceis de aceitar trabalhar em seleção. É que ele tá no fim de carreira. Então, o sim dele eu acho meio complicado. Eu acho muito difícil. Tá indo para trazer ele o segundo nome, aí a opção para mim seria o Jorge Jesus. Jorge Jesus. Por que Jorge Jesus? Pelo trabalho realizado em 2019, pelo futebol que o Flamengo desempenhou. Imagina a seleção jogando naquele nível. A estética do jogo. A estética do jogo. O que ele fez em 2019, se ele conseguisse replicar, acho difícil. Né? Tanto no Flamengo, se ele voltar pro Flamengo, quanto na seleção, se ele assumir a seleção. Pensou se o Júlio César tá indo, Zé? Seleção jogando igual o Flamengo em 2019. Já pensou se o Júlio César tá indo pra trazer ele pro Flamengo, pro lugar do Vitor Pereira? Pode ser. Essa CBF pagou a passagem. CBF pagou a passagem. CBF é assim também. Essa é mais viável, viu? Agora, então vamos lá. Vamos lá. O Vitor Pereira, se ele perder do Flamengo, é capaz de tomar um ferro. Fluminense. Nós já tivemos várias vezes o técnico de um time e da seleção. O Brasil, a próxima data FIFA é só junho, não é? Junho. Então, vocês acham que poderia, se pensar, seria legal nós temos o Jorge Jesus no Flamengo e na seleção? Bruno? Acho que não, acho que acabaria influenciando muita coisa, muita cornetagem, muito clubismo, né? O cara é do Flamengo, não gosto dele, vão pegar no pé dele. Então... Aí você quer o inferno, né? Não, eu só tô perguntando. Não esqueça que São Paulo mora no Rio e já se ofereceu também ao Flamengo. O São Paulo ele fez uma época do igual o Vidal, né? Sim, agora tá sem clube. Tá sem clube. Ele tá até fez até uma tatuagem falsa. Esse é outro. Não, esse é muito mais. Esse é mais, hein? Você não ganhou nada na vida, pô. São Paulo, que você quer não ganhar título, contrato de São Paulo. O Flamengo e junto com a seleção, o que você pensa? Não, sem hipótese. Eu gosto da ideia. Ele vai. Vocês não falam que técnico de seleção enferruja? O Vanderlei Nogueira que fala isso. Desenferruja no Flamengo. Eu já peguei isso por um tempo pequeno, que foi o Vanderlei Luxemburgo, treinador da seleção e do Corinthians. Bom? O Marcelinho ficava louco. Eu chamava ele. Esse filho da puta vai me levar. Estamos dando uma audiência maravilhosa, você fala palavrão. Eu acho que é que domingo de noite, quem não foi pra igreja quer escutar isso. Pelo amor de Deus. Estamos dando uma audiência, o cara desliga. O cara foi na igreja de manhã e tá vendo? O cara desliga, pelo amor de Deus. Vai depois. Ele tá lá no Flamengo, sai a lista, não tem o Gabigol. Pra falar de bagunça, você quer que fale de Flamengo e seleção, você tem um puta que pariu no meio? Ô, Flamengo de novo! Ô, Peta, aí não dá. O cara tá com a filho lá vendo o negócio. Que longa. Agora já pensou se a lista lá, a seleção convocação, Gabigol fora. No outro dia vai treinar lá no Ninho. O Vanderlei passou isso no Corinthians, o Marcelinho ficava dando assim, olha lá, com a panela dele lá, nos chamava, era obrigado, chamou o Marcelinho uma vez só, que foi contra o Yugoslávia. No primeiro jogo, né? Primeiro jogo. Depois, que não dá pra seleção, ainda mais no Flamengo, olha só. No Flamengo, ele ia levar todo mundo, gesto de cara feia pra ele, Everton Ribeiro. Eu gostaria. Gabigol, mas ele não é o cara, ele não chega em volta aí, tal, seria legal. E aí vai ter também o caso do clubismo, que a torcida do Flamengo ia torcer por ele e todas as outras contra ele. Tem no mundo, tem? Tem como? Não tem, no mundo não tem. Não cabe mais. Hoje não cabe mais. Não dá. Tinha aquele negócio de. Isso, o Brasil é revolucionário. Vamos lá, pô. E o Renato Gaúcho fez isso também, né? Foi treinador e jogador do time. Fluminense, no final. O Gullit foi no Chelsea também. Viale.
Mas não O Lucas dá. Vialli morreu também. O Romário chegou a ser no Vasco por 1 ou 2 jogos lá, mas foi. Pô, gente, vamos pensar grande. Flamengo voando, grande, treino porque todo tá dia. louco. E depois vai pra seleção, pô. Depois chama a seleção. Pensar grande, já pensar pequeno, já é pensar em Jorge Jesus. Você tá louco. Cê tá Olha lá o doido. que a imprensa portuguesa tá Pelo falando. amor de Jorge Deus. Jesus está perto da seleção brasileira. A pessoa sai a Meu lista, Deus só tá do o céu. Pedro. Ele tá fora Gabigol, esse Gerson, cara Everton tava Ribeiro, cavalcando tudo vaga fora. mesmo, acho, viu? Então aí, tá bom. Mas a torcida do Flamengo adora ele. Se ele não convocar esses caras, não vão xingar pra caramba também? Tá bom. E pode xingar, se convocar também, desfalcar o time. Mas já tem uma parte da torcida do Flamengo que ainda não fez as pazes com a saída dele. Que ele abandonou o Flamengo e foi embora. Foi. Ele teve os problemas. O amigo O português. Vampeta disse que ele teve um problema, não sei. Não, mas a sei o parada que foi. aí. Não, pagaram a multa, tá lá, pagaram. Sim, pagaram, mas ele Uma foi coisa embora. que ele abandonou, Mas pra foi embora, torcida. que ele Não, ficar. mas pra torcida Ele do Flamengo. renovou, ele renovou com a multa rescisória, os caras foi e pagou. Se ele voltar pro Ok, Flamengo, mas vai voltar. mas pra torcida do Flamengo, ele saiu do Flamengo e foi lá pro Benfica. Ele cara. consegue fazer isso. Quando ele saiu do Benfica, tava Uma bem parte bacana, que ainda não engoliu isso. Esporte, pô. É verdade, tem isso mesmo também. Sim. Se ele voltasse pro Flamengo, ia voltar Gente, em o Jorge festa. Jesus. Voto e festa, era o Fra, aquele negócio. Jorge Jesus todo. ganhou Ser essa... recebido com lotado aeroporto. O Jorge Jesus ganhou essa dimensão aqui no Brasil, hein? Sim. E na Europa ele é um técnico muito meia-boca. Muito meia-boca. E inclusive no Benfica ele não é muito bem quisto pela torcida do Benfica também. Para com isso, gente. Para com isso. Fala pro Martins Araújo o que acham do Jorge Jesus. Ah, não tem grande coisa não. Conta pra ele. Mas o flamenguista ama o Jorge Jesus. É tonto, é um pilhado tonto. O Viga entra aí, ele fala assim, eu falo, pô, você é viúva do Jorge Jesus? Viúva não, eu sou coisa de grato. tonto. Eu tenho gratidão. O Viga fala toda hora isso coisa de aí. tonto. Vira toda hora isso aí. Ô, Fábio, você acha que não, você acha que ele é cascata mesmo, igual o Nilson tá falando? Cata. O São Paulo é mais. Vai na São minha, Paulo- Pedro. O São Paulo é mais. Não, mas Tá ele vendo? é cascata também? Ah, é mais, tá vendo? É mais aí. Não, assim, É mais antes que é também, né? Eu acho que é a cascata. Não, o São Paulo é o mais deles tudo, o cascateiro é o São Paulo. Agora, assim, ele ficou muito rápido no Flamengo, mas fez um belo trabalho. Tinha uns problemas lá e tudo assim, com a imprensa, mas o trabalho dele foi muito bom. Foi. Foi muito bom. Talvez se eu fosse ele, aceitaria a seleção e não aceitaria o Flamengo. Pra deixar o resto da vida todo flamenguista aí viúvo falando. Mas tudo. você acha que então ele. Se tivesse assim, chega lá. Ele não é cascata. O Júlio ele pode César chega, aceitar a vamos supor, seleção. o Júlio César, né, que nem saiu aí, não, né? Você leu aí o jornal. Chega lá, ó, mister, tá aqui, ó, tem o Flamengo e tem a seleção. Essas duas opções. Se o Flamengo perder o Campeonato Carioca lá, seu nome é o primeiro. Pera, Você aceita qual? é. Se eu sou de seleção Vai pra brasileira. seleção. Sim. Gente, pensa bem. Pro Júlio César ter embarcado, no mínimo ele ligou pro homem e falou: posso ir pra gente conversar? Vocês concordam com isso? Claro. Em cima dessa informação, que é a informação que a gente tem, Júlio César embarcou como representante da seleção brasileira para conversar com o Jorge Jesus. No mínimo, ligou lá e falou: posso? Ah, venha. O Vamos. presidente da CBF tem uma declaração ontem dizendo que o nome preferido da CBF é o Carlo Ancelotti. Pra agência é a Reuters, se não me engano, é isso? Mas Foi ontem. Mas pode ter aparecido a oportunidade. a mas derrota de repente conversaram com o homem. Ele deu uma declaração que o nome preferido da CBF e dos brasileiros também. Ancelotti. Isso eu não sei se é dos brasileiros também. Mas ele falou que o nome. Diria que quase nenhum brasileiro conhece o Ancelotti. Pois é. Os caras não. Preferido dos brasileiros e da CBF seria dos jogadores. Dos jogadores, falou também. Ancelotti, né? Citou dos jogadores também. Eu acho assim. O Carlo Ô, Ancelotti. Flávio, você fala sempre, quem é o maior treinador de clube do mundo? Vamos ver aqui. Guardiola, E quem é o maior treinador de seleção do mundo? Zagallo. Não agora. Ó, E nos Zagallo. Não, na atualidade. Eu sei que você. O Bruno e o Flávio não gostam dele. Olha lá, É o Descampo, treinador da França. Ah, não, isso é uma porcaria. Mas é uma ele tranqueira. consegue, Flávio. Você sabe Ele qual- convoca bem, ele bota, os caras Fala- jogam. fala pô. o melhor Se jogo- você perguntar, ele chega em final de Copa do Mundo, aí o O carequinha do Marrocos, que pegou o Marrocos e levou em 4 lugares. Levar a França com o Mbappé é Vai fácil. perder a Copa da Ó, África. Flávio, olha o pessoal assistindo nós lá em Portugal, ó. Boa noite, Nilson. Estou morando aqui em Portugal. Aqui a imprensa acha o Abel muito melhor que o Jorge Jesus. Ele é um milongueiro. Bate caminha. Quem tá falando? André Urbini. Ô, André, que legal, muito obrigado. É um milongueiro. Vocês Eu que também estão- acho, André. Manda pra gente a informação que a gente Fala fala. das seleções do mundo tá com treinador. Só o Brasil que tem interino, né? É o Uruguai, tá com interino também? Uruguai também. Nossa, Você falou sobre. Você acha que. Ó, eu, por mim, Jorge Jesus, porque mudaria o estilo. Se os caras não gostam do estilo, você traz o Ancelotti, é o mesmo, porque é o mesmo estilo de trabalho. Se é pra mudar,
traz o Jorge Jesus. Foi eu gosto disso. um pouco de causa. Assim. Nessa ideia. As entrevistas ia ser legal. O Brasil jogou mal contra a Venezuela. Eu acho que eu gosto. E assim, o Nilson falou, pode ser a preferência, mas aí de repente o outro Júlio César, que se mandou pra um lugar, mandou um cara lá, falou, ó, estamos querendo pagar 2, não, eu quero 5. De repente já teve um contato e a grana não bate. Eu acho que aí já vai pro Jorge Ancelotti. Não, eu tô especulando. Não, isso é bom e tem mais. E o Jorge Jesus, ele faz até um abatimento. Pô, já pensou pro Jorge Jesus? O Jorge virar técnico da seleção brasileira. O Ancelotti seria algo a mais. Ser técnico da seleção brasileira é legal e tal, mas o cara dirigiu o Real Madrid, ganhou 5 Champions. O Jorge Jesus não ganhou nada, ganhou o Campeonato Português e Campeonato Brasileiro e vira técnico da seleção brasileira. Meu Deus do céu, isso aí é uma dádiva. Ele vai em Fátima. Ele vai em Fátima de joelhos agradecer. Tudo acontecendo, tudo por culpa. Olha lá, deixa eu ler a declaração aqui. Tudo por culpa do Cuca. Olha lá, mano. Ancelotti, presidente da CBF, falou ontem. Ancelotti não é apenas o favorito dos jogadores, mas também dos torcedores. Em todos os lugares que eu vou no Brasil, em todos os estádios, ele é o primeiro nome que os torcedores me perguntam. Eles falam dele de forma muito carinhosa em reconhecimento ao trabalho exemplar que tem feito em sua carreira. O presidente da CBF diz que Ancelotti é o favorito para assumir a seleção brasileira. Eu acho que a coisa já está acertada. Só não pode se divulgar, porque o Real está aí. Em disputa da Champions League. César, quer dizer, a viagem do jogo. Mas isso aqui é de ontem, ó. Não, eu não duvido. Mas também pode ter mudado. Sabe como é que é? Como é que o Sérgio Dionísio dizia? No balanço das horas tudo pode mudar? Pode ser. Eu não sei. O Cuca, campeão brasileiro, campeão da Copa do Campeão Brasileiro. Entrevista Reuters mesmo, agência Reuters. Campeão da Libertadores, em vez de seguir, vou ficar um ano sabático, 6 meses, depois volta pro Atlético e faz um trabalho ruim. Ele é novo, Ancelotti. O nome da nossa idade, 63 O nome da vez era ele. Aí o Flamengo desvaloriza Dorival Júnior, que se o Dorival Júnior ficar no Flamengo, não renova, se renova, seria o bola da vez também, o Dorival. Mas vai ser divertido, Jorge Jesus. É bom, eu quero. Vai ser divertido, cara, vai ser divertido. Agora, sinceramente. Vocês sabiam que o Júlio César era representante da CBF? Eu nunca soube. Eu acho que não é, como ele é ligado lá. As notícias que a gente lê, vários ex-jogadores estão sendo usados nesses contatos com técnicos aí. Alguns ex-jogadores que já trabalharam com os treinadores, né? Até não houve confirmação oficial da CBF, nem em relação ao Júlio César. Né? Mas falava do Júlio César falaram do Kaká com o Ancelotti. Kaká com o Ancelotti. Os caras que são amigos. Kaká com o Ancelotti, Júlio César com o Jesus, Carlos Alberto com o Mourinho. O Carlos Alberto falou que teve uma conversa com o Mourinho. Eu acredito que teve mesmo. Falou com ele no Porto. Eu acho que deve ter. Eu acho que assim, o senhor Edinaldo fala assim, como é que é o senhor Edinaldo? Ele é. Tranquilão, gente boa. Não estou falando que é bom ou ruim, não. Mas todo mundo é gente boa, mas na CBF todo mundo é águia. Mas ele é esperto. Lógico. Então o que ele vai fazer? Ele vai sondar aqui, sonda lá, vamos ver como é que é. Dá uma olhadinha no Mourinho, dá uma olhadinha no Ancelotti, dá uma olhadinha no Jorge Jesus e tal. Vocês acham que o impacto maior seria qual? Ancelotti. Os três. Ancelotti. Dá pra comparar, né? Se anunciar o Jorge Jesus amanhã, como é que vai ser a repercussão? Eu acho que vai ser positiva. Mas é que o Ancelotti é uma contratação mais difícil. Então vai ser uma esperar no mínimo até o meio do ano. É uma conquista maior. Fora da nossa realidade. Isso. O Júlio César, o Jorge Jesus, não. Jorge Jesus já trabalhou no Flamengo, já tem ligação com o futebol. Segundo o Vampeta, grandes ligações com o Rio de Janeiro, né? Jesus? Eu discordo. Vem passar férias aqui, vem no Carnaval pro Brasil. Eu discordo do Flávio, do Zé e do Bruno em relação ao Ancelotti. O Ancelotti é o perfil para dirigir uma seleção agora. É um cara que já ganhou tudo em clube. Isso é verdade. Tudo em clube. Não precisa ganhar mais nada. É um cara que está milionário, que não vai ganhar pouco dirigindo a seleção brasileira. Vai ganhar um altíssimo salário dirigindo a seleção brasileira. E é um final de carreira. Eu só não sei se ele quereria mudar para o Brasil. Sim, mas isso é coisa para se negociar. Ele pode ficar morando na Europa. Então, os jogadores estão tudo na Europa. Ele faz tudo negociável. Então, O que eu estou dizendo é o seguinte: ele tem todo o perfil para ser o técnico da seleção. Por ser um cara extremamente vencedor. Se ele ganhar mais uma Champions, o que muda a vida dele? Nada. Ele já ganhou 5.
Como dizia Casemiro, né? É sempre Não muda nada a vida dele. Não... olhando assim, Ele ganhou todos os campeonatos possíveis e imagináveis dentro da Europa. O que falta para um cara... Agora, gente, só uma coisa, falta para ele? Dirigir uma grande seleção numa Copa do Mundo. Tô pesquisando. O que falta para o Ancelotti, para encerrar a carreira dele, é dirigir uma grande seleção numa Copa do Mundo. Lá. E aí ele dirigiria a seleção com mais títulos mundiais durante uma Copa do Mundo.